Bom dia, agradeço o convite. É uma grande honra estar aqui com vocês para dividir o que eu sei. Eu gostaria de receber perguntas logo da palestra. Primeiro, eu adorei a cidade, São Fernando, muito linda. E eu venho da Universidade de Saskatchewan e sobre o comportamento e bem-estar animal, quando eu falo com os estudantes de veterinária e ciências agrícolas, eu gosto de começar e de considerar. Eu gosto que os estudantes pensem por que temos que pensar no bem-estar animal, temos que pensar como as diversas espécies se comportam para poder entender quando há problemas, ou se os métodos, os manejos que estamos usando têm os efeitos desejados. Quando temos comportamento, vamos poder entender como manejar, cuidar os animais para poder fornecer um bem-estar. Quando digo bem-estar, eu gosto de usar a trilogia de definição, considerando a saúde, função biológica positiva, amplos estados afetivos e também oportunidades para desenvolver comportamentos normais. Quando eu falo em comportamento dos suínos, eu sempre apresento os estudantes para que pensem de onde eles vêm. São uma espécie domesticada, mas se relacionam com os comportamentos dos parentes selvagens. E quando falamos sobre o comportamento dos suínos, aqueles que trabalham diretamente com animais, vemos que eles têm a tendência de ter áreas específicas dentro das baias para fazer comportamentos específicos. Quando falamos sobre os suínos selvagens, eles têm áreas específicas para nidificação, para eliminação. Nas baias, vão ver o espaço específico que os suínos preferem para descansar e também para eliminação. Sobre a regulação da temperatura, os suínos têm comportamentos específicos, eles têm calor, quando tem frio, no caso, eles vão procurar o sombreamento, eles vão mudar suas atividades, eles vão preferir descansar no momento de mais calor e quando mais fresco fazer atividades importantes. Outro método de regulação de temperatura é quando eles chafurdam, eles, eh, eles preferem banhos de lama para evaporar o calor, para também proteção contra insetos. E quando eles têm frio, eles vão se amontoar, vemos isso nos leitões, quando a temperatura não é adequada, eles se apinham. Quando pensamos no comportamento do suíno doméstico comparado com o suíno selvagem, vamos ver que o suíno doméstico tem menos alertas, menos medo dos humanos, é mais seguro de ser manipulado, mas quando falamos sobre comportamento, sobre a qualidade do comportamento, e é como o suíno faz esse comportamento, a quantidade vai ser diferente comparando as duas espécies. E, dependendo do acesso aos recursos, o suíno doméstico ele vai ter mais ou menos comportamentos. Ele não deixa de realizá-los, mas tem menor tempo para fazer esse comportamento. Isso indica que os comportamentos dos suínos domésticos que nós temos nas granjas não têm mudado em comparação com o suíno selvagem, quando temos aí suínos selvagens que fugem das granjas, eles se adaptam muito bem à vida natural, indicando que os comportamentos são inatos, estão neles, e
quando eles têm a oportunidade, vão expressá-lo novamente. Quando nós queremos falar sobre comportamento animal, é muito importante entender a estrutura social, como o indivíduo vive em grupo. Eu gosto de pensar, por exemplo, quando eles têm uma piara, quando temos sonhos selvagens, é muito normal que eles tenham um grupo familiar com porcas e os leitões de diversas idades. E aí os leitões vão poder socializar, aprender, brincar, também explorar o meio ambiente. Logo do desmame que vai acontecer, que os animais juvenis e adultos vão permanecer dentro do território, mas não muito próximos da família. As fêmeas vão voltar ao grupo original e os machos vão se separar. No início vão ficar em grupos de 3 indivíduos e logo eles vão se distanciando. E o que vamos ver é que o macho vai se reunir com as fêmeas na época de acasalamento. Muito importante considerar isso quando temos suínos domésticos. Socialmente, há considerações, por exemplo, a dominância como a hierarquia estabelecida. O suíno é muito interessante, pois a hierarquia não é determinada pela dominância, como a briga ou agressão. Vai ser através do subordinando, evitando o conflito. E porque eu quero que vocês pensem no suíno selvagem, pois o suíno doméstico tem um comportamento muito similar. E, novamente, como nós mantemos isso dentro do sistema de produção. Então, é um animal que vive em família, sujeitos relacionados, e o conflito é evitado porque conhecem o outro indivíduo. Conhecem o indivíduo, sabem como identificá-lo dependendo do tamanho, status social que tem o indivíduo, não vão tirar o indivíduo dominante do seu posto e temos aí uma dominância linear. E os adultos dominam os subadultos e os subadultos os suínos juvenis, e vamos ter diversas hierarquias. Cuando, por ejemplo, van a haber competencias por alimento, lo cual es muy extraño porque estos animales respetan sus territorios. Los territorios están establecidos, aunque se sobreponen, van a saber identificar que mediante el olor que marcan en los árboles o los nidos, Eles vão marcar nas árvores, nos ninhos, vão reconhecer quais são os territórios dos diferentes rebanhos. E, de novo, o conflito dentro do grupo materno, dentro do rebanho, é muito raro. Em relação à atividade e o consumo de alimentos, esses porcos vão preferir se alimentar e ter atividade nos períodos em que é mais frio, mais fresco, e vão preferir descansar quando está muito mais quente. Uma coisa importante que consideramos no comportamento dos porcos é que quando eles estão ativos, 75% desse tempo ativo, vamos supor, das 4 horas, 3 horas vão ser dedicadas ao pastoreio, exploração, forragem. Eles não vão estar interagindo com outros indivíduos, vão estar constantemente explorando o ambiente e se alimentando. Uma coisa sobre o comportamento das porcas, novamente, é inato. Eu queria aqui tem um vídeo, mas eu não posso mostrar, tem um link para ver. É o comportamento durante o parto. As porcas dentro do rebanho vão se separar 1 ou 2 dias antes do parto, vão se separar do grupo. Provavelmente vão ter um pouco de agressividade, porque ela vai querer se separar e as outras vão querer seguir. E vai procurar um ninho, uma área onde está segura, está perto da água, onde ela possa ver o panorama para evitar predadores. E vai começar a rascunhar o chão, vai trazer palha, material dos arredores para construir um ninho que pode ter até 1 metro de altura.
Quando temos os leitões, assim que eles nascem, tem um comportamento bem importante que se chama a preferência de mamila. Ou seja, os leitões, na medida que vão nascendo, eles vão procurando o mamilo que produz mais leite, ou que são os que estão localizadas na área abdominal, inguinal. E na medida que vão nascendo mais e mais, vão estabelecendo essa dominância pelo mamilo e vai ter briga. Nesse período de maternidade, temos um comportamento que aqueles que estão constantemente com os porcos, não sei se já observaram, a porca realiza movimentos muito precisos na lactação. Eles fazem grunhidos, são rítmicos, suaves, tentam chamar a atenção do leitão. Mas tem um momento particular durante essa vocalização em que o leite cai e dura 20 segundos. E, portanto, é um comportamento muito importante para que o leitão identifique o momento de se alimentar. No momento do desmame dos porcos selvagens e que também acontece nos porcos criados de forma extensiva, é que os leitões começam a explorar o ambiente e a consumir alimento sólido a partir de um dia de idade. E vão aumentar esse consumo de alimento sólido na medida que crescem, com o pico entre 6 e 8 semanas. O período é também quando as porcas começam a desincentivar os leitões. A lactação vai ter agressividade contra os leitões para que eles não mamem. Uma coisa importante que faz parte dos trabalhos que eu faço na universidade é o desenvolvimento do comportamento nos leitões. Sabemos que o desenvolvimento do comportamento em qualquer espécie, incluídos os humanos, é uma combinação do ambiente e do genótipo. No caso dos porcos, nós temos que, neste período, eles são criados em rebanho, certo? Eles vão ter acesso a outros leitões de outras idades ou idades semelhantes e vão aprender a socializar. É um período crítico no desenvolvimento do comportamento, aprender a socializar. Aprendem quem é o dominante, eles identificam o dominante e evitam conflitos. Durante esse período, realizamos o comportamento da brincadeira, que é muito importante em todas as espécies, incluídos os humanos, que ajuda o desenvolvimento desse comportamento. O comportamento da brincadeira, no caso dos porcos, começa com 2 dias de idade e tem picos entre 2 e 6 semanas, e que permite que o animal conheça o terreno. Por exemplo, através da brincadeira locomotora, eles começam a correr. Aqui tem um pequeno vídeo. Esse é um vídeo de um dos experimentos da universidade, onde nós demos mais espaço. Eles vão começar a conhecer o terreno, vão brincar com objetos ao redor. Isso permite que eles explorem, aprendam do que tem por volta e principalmente o comportamento social. Eles vão aprender como se relacionar com os congêneres. Também, como parte do comportamento animal, eu gosto de falar sobre sistema sensorial. Vocalização, como eu falei, é muito específica em relação ao que eles querem comunicar. Tem estudos que identificaram diferentes tons ou frequências nas vocalizações que estão especificamente relacionadas com eventos, por exemplo, no caso dos sistemas de produção, no momento da castração, no momento em que vão receber o alimento quando estão com medo ou isolados. E como vocês podem ver nesse gráfico, a amplitude da vocalização, a frequência vai ser diferente. Eles estão transmitindo uma informação. Assim como eu estou falando com vocês, eles estão transmitindo informação específica sobre o que está acontecendo no momento. E para ter comunicação, precisamos escutar, não é? E os porcos eles são muito sensíveis aos sons e a ultrassom, eles percebem sons que nós não vamos perceber. E isso faz com que eles tenham medo de ruídos estranhos ou sons desconhecidos. A visão
é outro sistema sensorial muito importante para os indivíduos, não tão importante quanto o olfato, quanto a audição, mas eles vão combinar com esses outros sentidos para poder identificar o que tem à sua volta. Por exemplo, para identificar indivíduos familiares ou desconhecidos, eles vão identificar com a visão e a audição. Eles são altamente competentes para navegar por labirintos ou qualquer espaço, portanto, é importante saber disso, como eles veem o mundo, para então poder desenvolver ambientes em que possamos manejá-los corretamente. O olfato, como eu falei, o focinho é uma ferramenta muito importante para eles. Vai ajudar na parte de hierarquia, identificar quem é subordinado, quem é dominante, através das feromonas que eles secretam. E uma coisa que eu acho que todos nós que trabalhamos com porcos, nós pensamos, é que a gente vê como eles mexem o corpo. Eles se comunicam também através do movimento do corpo. Qual é a postura, a posição das orelhas, para identificar se é um porco dominante, se é subordinado. E uma coisa que nos ajuda é ver se eles têm uma claudicação, se eles estão muito tempo sentados, então tem um problema de estresse. Por exemplo, nas orelhas, se elas estão orientadas para trás, é porque tem alguma coisa estressante. Se elas as movem muito rápido, também significa que tem algo que afeta seu bem-estar, algo estressante. Se estão para frente, é porque estão atentos e provavelmente eles estão com emoções positivas. Bom, para concluir, eu quero de novo pensar em por que que nós estamos aqui? Por que que a gente aprende sobre comportamento de suínos? Porque é a base para saber como cuidá-los, como manejá-los. E se vocês estão aplicando um manejo específico, se os comportamentos mudam de forma positiva ou negativa, nós vamos usar isso como uma ajuda e vamos ter uma melhor produção, um melhor entendimento do que é o manejo dos animais. Bom, muito obrigada. Se tiverem qualquer pergunta, com muito prazer. Muito obrigada. Então, a pergunta que nós temos é qual dia após nascimento é definido a ordem das mamilas por parte dos leitões? Aham. Isso acontece aproximadamente na primeira semana, 2, 3 dias. Eles começam a estabelecer definitivamente, e isso não significa que posteriormente não possa mudar. É importante reconhecer por que acontece, porque às vezes querem trazer leitões de outras porcas, né? Então, quando é estabelecida essa ordem, nós queremos diminuir as possibilidades de agressão, porque vai ter os leitões vão querer pegar de novo aquele mamilo que eles sabem que produz mais leite. Então, idealmente, fazer isso nas primeiras 24 horas. Mas também observamos que pode ser um período de até 3 dias. Muito obrigada. Outra pergunta, prometo que é a última pelo tempo, que é a quantidade de vezes que os porcos são alimentados em granjas intensivas influi nos problemas de comportamento? A maneira em como os alimentamos vai ter uma influência, claro, mas também é quantos animais estão dentro da baia, quanto espaço eles têm para se alimentar. É uma combinação de elementos. Não é só um que temos que considerar, que eles tenham acesso a outros recursos, por exemplo, enriquecimento, espaço para interagir, para se esconder ou para explorar. Muito obrigada, doutora Juliana. Aplauso e continuamos com a conferência.